Hoje eu quero falar para mulheres que estão passando por dificuldades no relacionamento. Pode ser um relacionamento amoroso, um casamento, ou um relacionamento com irmãos, pais, filhos, enfim. Sabe aquela situação que você ora, entrega para Deus, faz tudo que você pode e ainda assim parece que nada muda? Sabe? Aquela vontade de desistir, aquele ponto de interrogação. Será que isso vai adiantar alguma coisa? Parece que nada que eu faço adianta, parece que essa pessoa não enxerga. Eu já vivi isso durante alguns anos e quero compartilhar como Deus fez comigo e acredito que isso pode ajudar você também. Antes de continuar, eu quero me apresentar. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer e o motivo de eu estar aqui compartilhando sobre isso é que eu não acredito em emagrecimento tratando só o corpo, nem tratando só o corpo e a mente. Nós somos corpo, alma e espírito e Deus fez enormes transformações na minha vida e eu venho compartilhando diariamente aqui nesse canal sobre esse processo que me trouxe tantos frutos. Um deles é poder estar aqui ajudando você a ter mais intimidade com o Senhor e persistir num caminho difícil, independente desse caminho ser de emagrecimento, de transformação de alguém, de restauração do seu casamento. E aqui no meu Diário com Deus, em 7 de agosto de 2019, eu escrevi assim: hoje eu tô muito triste, mas eu me recuso a voltar onde eu já estive, porque no ano passado eu sofri muito e pra lá eu não volto de jeito nenhum. Nessa semana eu tinha feito um propósito de jejum, de oração, por uma decisão, uma atitude, uma conversa, uma mudança de comportamento. E eu pedi uma palavra a Deus e abri num Instagram que existia na época, que era o Ovelha Resgatada, e dizia assim: a obra que Jesus começou, ele terminará. O Senhor continua trabalhando na sua história. Não pense em desistir. Creia, ore, fale com Deus sobre suas fraquezas e receba renovo. Ele é quem te sustenta e te fortalece. E depois eu abri a Bíblia em 1 Coríntios 15, 58, que dizia: portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E aqui nesse momento eu fiz um relato nesse diário falando que durante um bom tempo eu achei que Deus curaria o meu sobrinho. Eu contei isso em outros áudios aqui. Meu sobrinho teve câncer e faleceu com 14 anos. E durante um tempo eu acreditei que Deus curaria o meu sobrinho. E aqui eu estava fazendo uma relação com isso, pensando: se eu acreditei durante um tempo nisso e não aconteceu, agora também eu posso estar caminhando nesse relacionamento achando que vai ter um resultado e não vai ter. Eu posso me enganar sobre o resultado novamente. E isso faz parte da natureza humana, essa dúvida, essa sensação de perda de tempo, de nadar e morrer na praia. E logo depois eu escrevi o seguinte: não me importa, mesmo que eu acredite nisso e não aconteça do jeito que eu gostaria, não me importa. O que importa é que eu esteja no centro da vontade de Deus. Se é aqui que Ele me quer, é aqui que eu vou ficar. E Ele vai cuidar de mim, não importa o resultado. Assim como Ele está cuidando de mim no caso de Rafael, que era o meu sobrinho. Então, mesmo que meu sobrinho não tenha tido o resultado que eu gostaria, Deus fez coisas enormes, imensas, completamente transformadoras. Coisas que na nossa mente humana não são possíveis a partir daquele resultado. Porque eu acreditei até o último segundo, de forma literal. No momento que meu sobrinho estava falecendo, que eu estava ali segurando na mão dele, eu dizia: Senhor, se o Senhor quiser, esse menino abre o olho agora e começa a melhorar, vai sentar nessa cama, vai se recuperar. E as previsões médicas vão por água abaixo. Não que os médicos tenham feito alguma coisa errada, mas são previsões humanas. Dentro do que eles estudam, dentro da experiência deles, está tudo certo. E dentro das nossas experiências, dentro da proteção do nosso coração, de proteger as nossas emoções, de acreditar em algo que não parece possível, muitas vezes a gente deixa de investir num relacionamento, numa transformação, a gente deixa de fazer o papel de Deus dentro de uma relação, porque você larga tudo e fala: não vou perder meu tempo com isso daqui, não tá vendo que isso daqui não vai dar em nada. Mas não é isso que Deus nos manda fazer. Ele manda a gente estar no centro da vontade dele, até o fim. O resultado que vai ser, o fim que vai ser, é com ele. Imagina Jesus sendo crucificado, os discípulos falando: nossa, a gente veio até aqui para isso, para ver ele morrer numa cruz, não deu em nada. Toda aquela expectativa, tudo que a gente acreditava que ia acontecer, não aconteceu. Então imagina a tristeza, a frustração, o sentimento de que houve, deu tudo errado. Mas Deus tinha algo por trás daquilo dali que era infinitamente maior do que a expectativa dele. E o mesmo aconteceu com meu sobrinho, e o mesmo vem acontecendo dentro desse relacionamento que eu tô te contando aqui, compartilhando com você, e vai acontecer com você também. Esteja no centro da vontade de Deus.
Deus. E o que ele vai fazer vai ser infinitamente maior do que o que você espera. Tem uma oração de entrega que eu gosto de fazer para Deus, que é o seguinte: Senhor, me torne cega, surda e insensível a tudo que não vem do Senhor. E algumas vezes eu não faço uma oração, eu faço uma declaração. Eu sou cega, surda e insensível a tudo que não vem de Deus. Porque você acorda, faz uma oração pela pessoa e quando a pessoa acorda, ela te fala uma coisa completamente diferente do que você esperava, do que você achava que merecia receber dela. E quando você é surda, você fala: eu nem ouvi, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Isso não me importa. O que importa é o que Deus está fazendo. É fácil? Nem um pouco. Porque a pessoa fala com a boca dela e a gente escuta com o ouvido da nossa emoção ferida, do nosso ego, no sentido de, pô, eu tô aqui fazendo isso, e ainda tem que escutar isso daí que você me disse? Sou obrigada a isso? Que palhaçada é essa? Não vou, não aceito, não admito. Isso é o comportamento humano e é natural que a gente seja assim, afinal de contas nós somos seres humanos, somos regidos por emoções. Mas a Bíblia fala o seguinte em Salmo 25, eu falei isso em outro áudio, mas vou aproveitar aqui também. Salmo 25, 12. Ao homem que teme, ou seja, que respeita, que honra, que obedece ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E em Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se você respeita, honra e obedece ao Senhor, ele vai fazer com que você conheça a aliança que ele tem com você, através da intimidade que ele tem com você. Ele instrui o caminho que você deve escolher. Porque você teme ao Senhor, honra, obedece. Então, a pessoa que honra e obedece recebe instrução, aliança e tem intimidade com o Senhor. Então, quando você escuta coisas que você não gostaria, que você vê coisas que você não gostaria, que você está numa situação em que o seu coração dói, aquilo fere o seu coração, mas quando você tem intimidade, aliança e direção do Senhor, tudo isso é menor do que o que Deus te entrega. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que a gente encontra Deus quando a gente o busca de todo o nosso coração. Imagina você desenhando um coração num papel e você pinta aquele coração todinho, entregando aquilo dali tudinho a Deus, completamente, não sobra nenhum espacinho. Você coloca o agir do Espírito Santo, essa aliança, essa intimidade, essa direção do Espírito Santo acima, você pinta e deixa as suas emoções humanas abaixo, porque a Bíblia diz que existe uma briga da carne e do espírito, e quem é que ganha essa briga, essa luta, é quem é mais alimentado. Se você alimenta mais o seu espírito, se você busca mais a Deus, se você busca de todo o coração, se você aceita colocar suas emoções abaixo do que Deus te manda, você vai ser direcionado pelo Senhor. Você vai estar plantando sementes do Senhor e vai colher os frutos do Senhor. Você não vai colher os frutos do seu ego. E eu precisei fazer isso durante muito tempo. Continuo precisando me tornar cega, surda e insensível a tudo que não vem de Deus. Porque a gente, quando se relaciona com alguém que não está no mesmo nível de busca do Senhor que nós estamos, nós escutamos, nós vemos e nós estamos submetidos a situações que são dolorosas, revoltantes, irritantes, magoantes. Nem sei se existe essa palavra, provavelmente não. Mas nós entregamos tudo a Deus, porque Ele faz a justiça. Ele vai até o fim. A Bíblia diz aqui: no Senhor o seu trabalho não é em vão. E no final das contas não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer naquela situação através de nós. E nós recebemos uma grande, uma enorme recompensa por obedecermos a Deus. A recompensa da aliança, da intimidade com Deus é infinitamente maior do que qualquer recompensa que o mundo possa nos dar. É maior do que a recompensa de você receber flores, de você ser honrada diante das pessoas, de você receber um post no Instagram, de você receber um presente. Tudo isso é bom, é legítimo desejar tudo isso, mas o que Deus entrega é muito maior, tem um peso muito maior. Qualquer recompensa que pertence ao reino de Deus é infinitamente maior do que as recompensas que pertencem ao mundo que a gente vive. Enfim, eu quero finalizar isso te encorajando a continuar no caminho de entrega ao Senhor, em qualquer esfera. Tem uma frase que diz: do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se você alcança esse nível de entrega a Deus, buscando as recompensas dele e não as do mundo, as recompensas dele que muitas vezes não acontecem no jeito e na hora que a gente quer, mas na hora que Deus sabe qual é o momento, isso também se aplica a um processo de emagrecimento. Você tá irritada, tá triste, tá aborrecida, sua recompensa é um pão doce, uma caixa de bombom, uma pizza, e você fala: não, isso é emocional, eu vou buscar quem enche as minhas emoções, quem me dá a recompensa que eu quero. E assim você permite a renovação da sua mente, porque emagrecimento é
mente renovada pelo Espírito e um corpo que responde a isso, um comportamento. Não é que seu corpo milagrosamente, magicamente vai emagrecer. É como a sua mente é renovada em Cristo, você sente vontade de fazer as coisas que vão dar o resultado para o seu corpo. A sua mente é renovada em Cristo e por isso você consegue se enxergar, se identificar com uma mulher que tem um comportamento de mulher magra. E isso vai fazer com que o seu corpo responda a isso. Então, eu comecei falando de relacionamento, tô terminando falando com o seu relacionamento, com o seu corpo, com você mesmo. Então, seja com o outro, seja com você. Quando você coloca Deus entre essas relações, os resultados são maravilhosos, fantásticos e inalcançáveis sem a presença do Senhor. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.